Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos na nossa live em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março. O meu nome é Fernanda Coelho, sou psicóloga do setor unificado de gestão de pessoas do Grupo APAC. Atualmente, desenvolvo as minhas atividades em uma das empresas coligadas, Universidade Católica de Pelotas. A live é uma iniciativa do setor Gestão de Pessoas, conta com a parceria das professoras Carla Ávila e Rosane Feijó. Te passo a palavra, Murilo. Olá a todos. Primeiramente, queria agradecer então a participação de todos os presentes e também de todas as pessoas que estão assistindo. Meu nome é Murilo, também faço parte do Grupo APAC, atualmente mais na gestão de pessoas do HU. E a gente pensou então essa atividade com uma proposta então de ressaltar o Dia Internacional da Mulher, né? Uma data que representa força, que representa uma luta por respeito, por igualdade, e que a gente precisa então não só parabenizar, mas também e não só comemorar também, mas entender todo o contexto por trás dessa data. Então, através da discussão desse tema, a gente quer proporcionar um momento para gerar uma reflexão, não somente sobre o tema específico, mas que a gente também consiga olhar para o nosso papel na sociedade, entender de que forma esse contexto está presente no nosso dia a dia, tanto no nosso trabalho, nas nossas relações, na nossa subjetividade, comportamentos e atitudes. Então, a proposta desse momento não é só aliás, que a gente saia um pouco desse estereótipo do Dia da Mulher, que representa só dia do salão ou flores, mas que a gente consiga mostrar de fato o valor, a importância, a representatividade que essa data tanto significa para a vida das pessoas. Por isso, então, para a gente iniciar essa nossa conversa agora, eu queria perguntar para a professora Carla, então, o que representa o dia 8 de março, professora? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vocês vão assistir, né? Então, primeiramente, eu gostaria, né, de agradecer pelo convite, pela essa parceria, né, desses diferentes grupos, né, que constituem a nossa Universidade, né, Católica de Pelotas. Então, obrigada, Murilo, Fernanda, né, e professora Rosane Amigona, colega aí, né, de muitos anos antes da universidade. Bom, como tu bem iniciaste, né, Murilo, o 8 de março, né, ele começa, né, enquanto um momento de reflexão. Então, quando a gente fala, né, o que é o comemorar, né, é o relembrar, é o retomar, o refletir algo, né. Então, começa a partir, né, desse momento de poder pensar o papel da mulher, né, ou as condições da mulher que tem dentro de uma sociedade industrializada, dentro de uma sociedade de classe, dentro de uma sociedade que existem essas construções desses papéis. Então, como bem colocado para ti, essa data ela começa enquanto uma data de luta, enquanto uma data, né, de reivindicação, né, de mobilização social, política, e ela acaba se transformando, né? Não é que a gente não se queira as flores, que não se queira, né? Essa questão da estética, que ela é fundamental em qualquer sociedade, mas sempre acaba caindo muitas vezes numa banalização e esquecendo, né, do real sentido desse momento. Então a gente começa nesse refletir, né, o que fala o nosso título da nossa live, né, a nossa linha, nosso fio condutor, né? Escuta, diálogo e possibilidades de mudança. Então, quando se fala nessa escuta, nós estamos nesses lugares de compreender as formas, né, as nossas formas de organização no mundo social. Compreender que existem, né, questões macroestruturais que, de certa forma, afetam, né, a nossa forma de ser, de sentir e de agir. E aí nós estamos colocando um pouco do porquê também, né, deste 8 de março. Começa, né, lá, principalmente devido nessa data, a uma reivindicação dessas mulheres entrando dentro junto à Revolução Industrial, entrando dentro desse mercado de trabalho, mas de forma desigual, por um conceito socialmente construído de um sexo frágil, né, ou de uma subvalorização a partir, né, do seu sexo, né, por ser mulher, ser
não ser tão valorizada assim. Então, nos anos 70, né, quando a gente tem um boom, o mundo está se reorganizando no pós-guerra, ainda no Guerra Fria, o movimento de mulheres do mundo todo começa a pensar em leis, né, nessa proteção para esse ser dentro do mercado de trabalho. Eu quis trazer para a gente pensar mais aqui na área da sociologia, que é onde eu atuo e contribuo, né, dentro da própria, não só na parte de ensino, como na extensão também, para a gente poder pensar nessas questões, né, que nos afetam essa construção desses papéis, né? Como a gente fala assim, ó, por que tem a necessidade, né, desses dias específicos? Ainda porque existem estruturas, ainda existem questões que produzem desigualdade, questões que produzem dores, que produzem, né, desconfortos para o nosso ato de bem viver. Só que essas questões elas não são ligadas somente, né? Elas estão, nós sentimos, no nosso, né? Que depois a professora Rosane vai trazer mais para nós, né? Mas também elas estão super conectadas com questões históricas, geográficas, culturais, sociais, políticas. Então, quando a gente fala de estrutura social, é importante olhar, né, para a forma, né, como se deu esse modelo de modernidade que a gente vive hoje. Como o Brasil, por exemplo, né, vou trazer para nós, ele entra tardiamente nesse modelo. E como questões antes deste modelo de modernidade foram construindo esses lugares que muitas vezes a gente acha que é como se fosse uma flor, uma planta, né? Eu estou trazendo aqui um debate lá no início da sociologia para vocês, tá? Mas que é uma naturalização das questões sociais. Não, né? Não é. Hoje mesmo a gente consegue perceber, a partir de muitos estudos científicos, que existe uma diversidade da forma, né, de como cada ser humano, independente, né, do seu sexo, do seu gênero, da sua sexualidade, que é importante, né, que hoje nós são questões diferentes, muitas vezes o teu sexo ele não corresponde ao teu gênero, o teu sexo é biológico, né, e muitas vezes não corresponde ao teu gênero, ser homem, ser mulher é uma construção social, né? E também a tua sexualidade. Então, hoje nós estamos no mundo todo repleto de construção de direito para garantir essa diversidade. E nós, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano, nós não precisamos taxar as nossas habilidades, né, profissionais, artísticas, a nossa pretensão, a nossa relação com o nosso transcendental a partir dessas coisas. Então, essas estruturas, né, que eu estou colocando, que são históricas, culturais, né, cada período da história, o ser humano vai se organizar para moldar a sua sobrevivência, a sua relação com o outro, a sua relação com o seu território. Só que isso foram construções, não está lá, né? Que nós achamos não é uma dimensão de questão natural, como é. Até a gente, se a gente for observar, até a natureza, ela não é tão imutável assim, né? A natureza se adapta, a natureza se molda às diversidades, né? Que tem em relação, às vezes, numa perspectiva até não tão positiva, mas ela se adapta. Então, se a natureza se molda, se adapta, como nós, que somos seres, né? Que a gente se constitui na relação com o outro, na relação com o nosso território, na relação com as instituições também, né? Nós não seríamos mutáveis, né? Nessa perspectiva. Então, a gente tem questões que afetam e determinam o nosso pensar, o nosso sentir e nosso agir. E quando a gente fala nessa escuta e nesse diálogo, ainda, infelizmente, né, onde estava lendo algumas questões para trazer para vocês, né, a UFMG traz ainda dados, gente, que ainda tem profissões que elas são vistas, consideradas quanto femininas ou masculinas, né? Ainda, infelizmente, né, o homem, né, heterossexual e branco, na mesma posição, com a mesma formação, ele ainda tem um salário maior, né, em alguns espaços. Então, por que a gente tem que falar, né, desse 8 de março? Porque ainda existem questões que produzem
reproduzem e multiplicam essas desigualdades. Então, eu tinha falado para vocês, né, que essa forma de organização nossa, ela tem, dentro da sociologia, nós estamos trabalhando muito num termo que se chama interseccionalidade. O que a interseccionalidade nos traz para a gente poder aprender? Porque, assim, para a gente poder pensar, né? Então, existem conceitos que não são verdades absolutas, né? São formas de nos auxiliar a escuta, o diálogo e a possibilidade de mudança, né, para a gente entender, pô, se não está legal, não é legal isso, ainda existe questões, né, como violência. A violência ela não é uma violência só física, mas ela, com a pandemia, ela aumentou. Ainda nós temos relações abusivas, né? Nessa relação abusiva, ainda temos mulheres que morrem dentro de casa. Enfim, um monte de coisas assim, que não é uma vibe muito legal, mas que ainda existe, a gente não pode fazer de conta. Então, esses conceitos, eles nos auxiliam a compreender essa forma mais macroestrutural e, tipo, não é porque sou eu, Carla, né? Não, tirar essa dimensão dessa responsabilidade somente para o indivíduo. Existem questões estruturais que afetam. E quando a gente se dá por conta disso, né, tem essas possibilidades de mudança. Eu acho que aqui quando uma possibilidade de mudança reflete isso. Eu só vou conseguir mudar se eu compreender como funciona, né? Então, esse modelo, né, a gente tem questões, quando a gente fala interseccionalidade, ele vem lá da Kimberly Crenshaw, dos anos 90, para compreender o direito, mas o movimento, principalmente o movimento de mulheres negras, ele traz isso para compreender esses sistemas de opressão, modus operantes de opressão, que é a questão do patriarcado. O patriarcado, ele nasce junto com a propriedade privada lá na Idade Antiga, ele não é nessa nossa forma, né? Então ele afeta muito, e foram construindo, porque se a gente for estudar um pouco, né, antes da Idade Antiga, né, alguns, até próprio dentro deste processo, existem sociedades onde as mulheres eram guerreiras, existem sociedades onde as mulheres que saíam para caça. Então não é cristalizar, é descristalizar a história, é pensar que a nossa história é só um mosaico de peças, de construções de depois com a modernidade que traz esse modelo único para nós. Mas nós temos, por exemplo, o Reino de Núbia. O Reino de Núbia, as mulheres elas iam para a guerra. Claro, a gente está trazendo questões lá da Idade Antiga, mas para a gente poder pensar que nem sempre foi assim. Esse é o ponto para trazer para vocês. Então, o patriarcado, ele coloca esse lugar de fragilidade de um tipo de mulher, né? Que aí é importante a gente colocar a construção das mulheres negras no movimento abolicionista norte-americano. Nós temos aqui a Sojourner Truth, que faz um discurso numa convenção de mulheres para o direito ao voto, né? E aí ela coloca, bom, e onde ficam as mulheres negras? Né? Ela pergunta, né, Sojourner Truth, não sou eu uma mulher? Então a gente pode, aí vem essas questões da tríade que a gente sempre fala, o patriarcado e o racismo e este modelo neoliberal, né, que produz essas desigualdades. Então, exercer essa escuta, aí por isso que é tão difícil quebrar com essas questões, né, que são cristalizadas na sociedade, é desconforto. Né? Quando, por exemplo, né, quando a gente precisa de uma mudança para a questão da saúde, né, começar uma atividade física ou uma reeducação alimentar, né, não é legal. Né? Não é legal, né? Ou quando a gente precisa, a gente está no emprego por um certo momento, depois a gente, né, vem o desemprego, a gente tem que se reinventar. Então, o mudar é desconforto. E na sociedade também, porque a gente fala, durante um bom tempo não se falava nessas coisas. Então, precisou-se um grupo de mulheres organizadas, com teorias, não só prática, né, mas teorias, começaram a se fazer perguntas. Mas por que o trabalho doméstico tem que ser só para mim? Né? Por que só as mulheres têm que ter responsabilidade, né, com seus filhos? Então, essas perguntas vêm dessa parte do diálogo e da escuta. E muitas vezes a escuta ela precisa ser feita por aqueles que estão num lugar, né, digamos assim, de um conforto maior,
que às vezes acabam sendo, né, os nossos companheiros, os nossos colegas homens, no sentido, né? E aí, só que dentro deste processo a gente precisa escutar, né, perceber o que é a questão da pandemia. Vamos botar no mundo acadêmico, que é o mundo que eu vivo, né? Saiu agora, teve uma reportagem no Brasil de Fato, que a produção de homens dentro do universo de artigo científico de homens quase duplicou em relação ao que caiu das mulheres. Por que será que as mulheres que estão todo mundo nos mesmos, né, doutorado, todos mesmo grau, né, de doutorado, mestrado, por que as mulheres produziram menos? Num trabalho em casa, né? Então era isso. Então o trabalho doméstico ele é um trabalho que não é mensurado, ele é como se fosse naturalizado. Então essas são as questões, e nós também mulheres, né? A gente se incomoda, né? Quando a gente vê, a gente não consegue deixar uma louça lá para lavar, né? Mesmo que foi um monte de gente que, então isso são questões que estão, né, enraizadas neste nosso processo de construção. Né? Então, quando a gente fala essas narrativas, né, elas também estão relacionadas, e aí vem, né, a profissão de homem. Ontem eu estava vendo no UFMG, né, como já tinha comentado para vocês, ainda existem profissões, né, que elas são consideradas só para homens e só para mulheres. E que coisa boa quando a gente pega um Uber, por exemplo, né, com uma mulher, quando a gente vê uma mulher, né, quando a gente vê um homem, né, muitas vezes, claro, eles vão fazer outras roupagens, porque a mudança não é, né, homens que fazem trabalho doméstico, né, existem homens que são faxineiros, né, que fazem faxina, essa dimensão também da própria prestação de serviços, mulheres que vão para a mecânica, sempre tem isso aqui ainda, né, então existe essas cristalizações. Então, refletir ainda a escuta está bom. Qual a produção que essas pessoas têm em relação a estes processos que ainda, né, em 2021, nós estamos em 2021, ainda grupos pensam que as mulheres elas estão destinadas somente a esse, e aí pior que isso, né? A viver junto com a violência. Nós temos dados, né, que colocam ainda que as mulheres negras, se a gente for colocar, elas ainda são as que mais sofrem, né? O Serviço Social fez uma campanha do Cefes, né, que era combate ao racismo e às desigualdades, e ele trazia, agora saiu uma publicação agora em 2020, que coloca muito bem que ainda existe grandes desigualdades entre homens e mulheres, e também existe desigualdades entre mulheres brancas e mulheres negras, né? Ainda dessa relação da violência são as mulheres negras que são percebidas, né, enquanto como fosse um corpo passível de agressão, né? A mulher é um corpo passível de agressão, mas quando todo esse movimento traz, né, a gente tem um movimento muito forte, um movimento nacional muito forte, né, para a gente poder pensar tanto delegacia da mulher, de denúncia, de discussões no Instagram em relação, né, ao próprio, né, o que é um relacionamento abusivo, né, e vários setores a gente pode ter. E isso, então a gente tem a escuta e o diálogo que vai promover uma ação. Né? Nós aqui na Universidade Católica nós temos ACGs que tratam sobre isso. Nosso programa de pós-graduação, né, em política social tem linhas de pesquisas que tratam em relação às questões de gênero no campo, na política social, né? Eu trabalho também nessa relação com a questão do feminismo negro. Então são questões que vêm para a gente poder compreender melhor, né, a nossa sociedade. Então, onde é que fica essa possibilidade de mudança, né? A partir da fala e da escuta. Tem muita pesquisa, tem muitos grupos, né? Grupos. Nós, enquanto essa dimensão, nós somos linhas e projetos de extensão, as linhas do próprio Ministério da Educação traz essa dimensão de combate à violência de gênero, né? Violência contra a mulher. Na saúde também a gente tem muitas. A Fiocruz traz muitas dados para a gente tentar perceber ainda essa dimensão. E algo muito interessante que eu venho discutindo, também falar o 8 de março, falar em relações sociais, não é falar somente só sobre nós mulheres, né? É falar também sobre
como esses papéis eles trazem um peso também para o próprio homem, né? Como essa construção de um ser forte, né? De um Superman, né? E aí vem a questão da saúde do homem, por isso que a gente tem uma política, né? O homem não vai ao médico, porque o machismo, os homens também sofrem. Não é uma dimensão. Quando a gente fala em relações sociais, o que é relação? É no mínimo 2. Né? Então, falar do homem do 8 de março, hoje nós temos estudos e grupos, olha só que interessante, que estão falando de masculinidade tóxica. Então, essa masculinidade tóxica, ela tem a ver com esses papéis, essa estrutura que é o patriarcado, que ela também faz. Nas disciplinas da saúde, onde eu e a Rô, a gente, né, faz a dobradinha, né? Primeiro com a Rô, fundamentos biopsicossociais, né? O psico lá com a Rô e social um pouco comigo. A gente trabalha muito essa dimensão da saúde do homem, mas a gente está, a questões de gênero e saúde, a gente está começando a trabalhar a questão da saúde do homem, né? Então, quem é que é o mais afetado por Covid, se a gente for pensar? Né, dentro dessa, e aí vem a questão do risco, né, como se o cuidado fosse feminino. E aí a gente pode pensar outras dimensões do cuidado, não só do ato de ir ao, né, da questão preventiva, mas a tua masculinidade, a tua sexualidade, ela não vai ser afetada. E aí isso é um ranço, isso é uma herança do patriarcado. Então, o patriarcado também afeta de forma negativa. Claro, né, gente, não estou colocando aqui, né, estou dizendo que esse sistema de opressão, ele é desigual, mas ele causa sofrimento para ambos. Imagina se um homem quer se desconstruir, né, quer fugir disso, ele vai num espaço que não tem esse processo, ele vai sofrer algum tipo de rejeição, porque é um sistema socialmente construído. Bom, indo finalizando para minha fala, né, porque o professor de sociologia fala bastante, e eu gosto de falar, para a gente pensar, então, o nosso terceiro eixo, né, da nossa live, né, escuta, o diálogo e essa possibilidade de mudança. A primeira dimensão, eu estava vendo agora, né, para a gente conversar algumas coisas atuais, porque existem alguns assuntos que são macroestruturais, que mesmo a gente não querendo, eles chegam lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, já que nós estamos confinados, a gente tem que ficar em casa, a gente tem que... Precisamos ficar em casa, precisamos, né? E aí algumas coisas vêm. Aí, essas relações, a interseccionalidade, ela não trabalha separado, gênero, né? Gênero, classe e raça. Mas vamos falar essa dimensão de gênero e de raça, que é um pouco que eu posso falar para vocês do meu papel, né, de estudiosa nisso. Quando a gente fala nessa possibilidade de mudança, eu preciso ter uma real escuta. Escuta, acolhimento, né? Porque esse mundo de excesso de comunicação, a gente quer falar, e aquele mesmo bombardeio que vem da gente, né? A gente acaba esquecendo que a gente tem 2 aqui, né? E aí eu percebi várias pessoas que dizem assim, principalmente, né, quando se comete algum ato, né, relacionado ou algo mais grave, né, a violência contra a mulher, ou estupro, ou o próprio racismo, uma grande narrativa que tem assim, não falamos muito sobre, ainda precisamos falar mais sobre. Mas quando se tem oportunidade de fala, existe um ato, né, muito complexo que a gente poder discutir, pensar mais, né, o lugar que eu dou para classificar essa fala e abafar essa fala, a denominando de mimimi. Já vem com mimimi. Vamos pensar nisso. Quantas vezes eu já falei isso para algum colega, um colega que está falando das suas dores, que estão comentando, e aí eu corto. E aí eu estou trabalhando para a manutenção de uma desigualdade. Então, a fala e a escuta, né, ela necessita dessa desacomodar-se, né, dessas dimensões, dessas construções, que elas são territoriais, que elas são culturais e que elas são históricas. E é isso, essa escuta mobilizada, né? Ela que vamos poder ser, né? É pequenininho, espaços como esse, escutas como essa,
Mas não sei se vocês já assistiram o filme Aquários. O filme Aquários, ele é um filme que eu vou usar o exemplo negativo do filme, que foi algo horrível que fizeram, mas para a gente poder pensar como romper a materialização de uma estrutura. Né? Se a gente for pensar que o Brasil, né, com quase mais de 100 anos, né, que a gente tem dessa forma de organização social. Os cupins de demolição. Dentro do filme Aquário, se você não assistiu, super indico, Sônia Braga maravilhosa, mas assista. O que foi tentar para tirar a Sônia Braga do seu, né, altos spoilers aqui, mas já passou, né? Mas o que a Sônia Braga, o que foi para acabar com o edifício? Cupim de demolição, em colônias, em coletivos. Para vencer essas estruturas, né, a escuta é ser um cupinzinho de demolição. Porque essa estrutura aqui é uma estrutura que não é legal como o prédio Aquários. É uma estrutura que mata. Uma estrutura que causa sofrimento. Não só para as mulheres. Né? Aí eu deixar para a Rô colocar depois mais umas questões, porque é impossível, né, nessa relação de opressor-oprimido, ou aquele que causa, ele não sentir, né, alguma dimensão de desconforto. Porque como é que tu vai amar e machucar ao mesmo tempo? Né? Será que tu já não foi machucado? Isso é sistema. Isso é dimensão. Esse é modus operandi. Né? Então, não vou entrar na minha ossada, então vou deixar ali para a Rô. Pessoal, então, agradeço a oportunidade de a gente estar conversando, depois nós vamos discutir mais algumas questões, mas que fica, né? Essa escuta, esse diálogo, nós precisamos compreender que existem questões macroestruturais, históricas, que constituem, né, estes sistemas, e a possibilidade de mudança, escuta e o diálogo. Obrigada. Obrigada, professora Carla. Prof. Rosane, por favor. Oi, olá, né, um geral, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horário que vocês vão fazer essa escuta. Queria agradecer muito o convite, queria agradecer também à professora Carla pela sua fala e aos colegas psicólogos Murilo e Fernanda por estarem aqui e ao Alisson por estar atrás dos bastidores também trabalhando aqui com a gente. Né? Muito obrigada. E queria cumprimentar, então, os nossos gestores e funcionários e colaboradores, tanto da Universidade Católica de Pelotas, quanto do Hospital Universitário. Então, sejam todos bem-vindos, né, e acolhidos aqui nessa fala. A mim cabe, então, a professora Carla fala das questões sociológicas. E, obviamente, né, que a psicologia entra com essas questões que ela traz, mas vendo também o nosso lado emocional e psicológico. E eu trouxe, através, né, do tema que a gente vai estar abordando e vai abordar, que seria escuta, diálogo e possibilidade de mudança, mas tem construir, desconstruir e reconstruir, né, o 8 de março e o nosso papel, né, de mulheres e de pessoas, né, porque vamos incluir todos, porque a nossa vida, ela já é uma construção, uma desconstrução e uma reconstrução. Nós passamos todo o tempo fazendo, né, esse movimento. E ser mulher é construção, desconstrução e reconstrução todos os dias. Todos os dias. Porque nós temos que ter muita força para enfrentar vários acontecimentos e várias situações que passam pela gente. Na história, né, nós fomos construídas a quê? A ter responsabilidade de cuidar dos filhos e da casa, né? Essa foi a construção que nos fizeram. O que a gente tinha que fazer? Manter um clima afetuoso no lar, porque as relações familiares foram marcadas pela consolidação de realidades muito distintas entre os homens e as mulheres, a eles cabendo o provimento e a manutenção instrumental da família. E nós, como as donas do lar, a rainha do lar, e ainda dava esse nome, né, a rainha do lar, né, trazendo um pouco de, talvez, né, um brilho no nosso ego, né, na nossa identidade. Tu é a rainha, só que a rainha trabalha muito dentro do lar,
né? Ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que ser afetiva, ela tem que fazer todos os afazeres do lar, e muitas já no mercado de trabalho, né? Então, nessa perspectiva psicossocial integradora, em que componentes, tanto psicológicos quanto sociológicos, se articulam, a identidade feminina sempre caminhou paralelamente com a discriminação das mulheres. E aí, nesse ponto, a gente começa a ser excluída das esferas do poder e influência social por serem tidas como não portadoras de competências consideradas indispensáveis à vida pública, já que, historicamente, sua identidade foi construída pautada no casamento, na maternidade e no tipo de vida doméstica implicada a partir daí. Então, por eu ser aquela pessoa que eu tenho um casamento, eu sou mãe, eu não consigo ter competências suficientes para estar no mundo do trabalho. No geral, né, em alguns momentos da história das mulheres, foi marcado muito por submissão e discriminação e violência, né? E a submissão é o quê? É uma disposição para obedecer. Então, nós somos construídas a obedecer o mundo, né? Tu tem que ficar na tua casa, tem que cuidar dos filhos e tem que dizer sim, né? E a violência, ela muitas vezes empregada de forma de intimidação moral, né? Por quê? Porque a mulher talvez não trabalhe e ela fica submissa àquele o homem, né, que traz todo o dinheiro para casa, que ele faz toda a manutenção dessa casa. Neste momento, o que psicologicamente começa a acontecer, né, em geral? Insegurança, né, que a gente começa a ficar insegura, será que eu devo ir para o mundo do trabalho? Será que eu tenho que ousar? Eu posso ousar? E, a partir daí, os impactos psicológicos. Então, eles começam a se instalar, né, neste momento que a gente fica insegura, porque o mundo diz não, a gente é discriminado, tu não tem competência, e aí tu fica, será que eu não tenho mesmo, né? Mesmo hoje, tá? Porque aqui a gente está falando uma construção, mas mesmo hoje não é tão diferente, né? Apesar de avanços e conquistas, as mulheres ainda são discriminadas na esfera pública e tem uma desigualdade de oportunidades, como a Carla falou, no mercado de trabalho. Ainda há essa discriminação, né? E a possibilidade, então, concreta de ter atuação profissional vai ampliar o nosso horizonte feminino, né? Que até então se limitava a território de vida privada, né? Mas este mundo profissional, ele impõe às mulheres novas exigências para conciliar diferentes compromissos, né, com que a maior autonomia feminina só tem sido possíveis, como a Carla colocou, por representações sociais do ser mulher no contexto feminino. E aí o fato, então, da mulher ter assumido compromissos relativos à profissionalização, dispondo de menos tempo para atividades domésticas, deve ser considerado, então, na explicação da redução do número de filhos, que essa ainda é uma polêmica, né, tratada no feminino, porque a diminuição na prole pode estar relacionada ainda ao fato de muitas mulheres terem constatado que existem outras atividades que podem ser tão gratificantes como ser mãe. Por que ser mãe é tão gratificante? Sim, pode ser, se a mulher fizer a escolha, mas ela também pode ter outras atividades, ter outros caminhos que vão ser satisfatórios e que vão deixar ela plena. E além de ter se difundido a sanção cultural, né, a possibilidade também de decidir se eu terei filhos, quando terei e quantos filhos eu terei. E como a Carla traz, né, dessa reconstrução e construção, né, social, o que acontece? Tu tá, às vezes, numa faixa etária e começa as perguntas, tu não vai ser mãe, tu não vai ser mãe, né, a sociedade impõe isso aí, né, e aí, chega na idade, tu não foi, e aí, o que houve contigo? Tu não é plena, porque tu não foi mãe, tu não sabe o que é isso. A gente ouve muito isso, eu escuto das pessoas e a gente sabe, quem conversa, se ouve muito isso. Aí eu resolvo ter tu não vai ter outro? Por que tu não tem outro filho? Então a gente tem, por isso que eu falei, a gente, nesse mundo feminino,
as questões sociais, a sociedade, elas nos forçam muito a ter alguns comportamentos. Muitas pessoas têm um filho, têm 2, muitas vezes em função dessa sociedade que fica cobrando. Então, assim, ó, nessa dimensão da construção, a gente começa a desconstrução, tá? Porque essa desconstrução seria que a maternidade não faz uma mulher ser mulher, né? Então tem que desconstruir isso. Nós somos mulheres desde que nascemos. Nós não precisamos ter um filho, ser mãe, para mostrar a nossa potencialidade de ser mulher. Então, a gente começa, nesse ponto, a ser cobrada muito, né? Dessa condição, então, será que tu é mesmo, né? Tu não teve essa possibilidade? E ontem até em aula, casualmente, trazendo aqui um parêntese, se comentou isso, e tem muita gente que tem pets, né? Gatinhos, cachorrinhos, aqui como a Carla tem, o Murilo, né? Não sei se a Fê tem, né? Tem petzinho? Tá. E aí as pessoas disseram assim, eu sou mãe dos meus pets, eu sou mãe, sabe? Eu trago esse afeto para eles, que eu achei muito legal, e eu concordo muito com isso, porque na realidade o que a gente tem que ter? Capacidade de afeto, de dar e receber afeto. Isso sim, isso torna o ser melhor, independente de homem ou mulher. A verdade, então, é de fato bem mais complexa, e muito trabalho necessita ser levado adiante, né? Numa tentativa, então, de minimizar os efeitos dessas múltiplas exigências e da sobrecarga que acarreta em cima, né, das mulheres, várias apontam como recurso o adiamento da maternidade, para quando a vida profissional estiver mais estabilizada, e poder, então, né, ter esse papel, né, que a gente tenta ainda desconstruir. Então, o que acontece? A mulher entra no mundo do trabalho, entra na vida profissional, trabalha um pouco, dá uma pausa no trabalho e busca a maternidade. Então, isso a gente ainda vê, né, através dessa construção relacionada à maternidade e ao papel feminino. E aspectos, então, como realização, felicidade, crescimento pessoal e satisfação são associados ao trabalho, entre aspas, fora de casa, né? Trabalho este que representa algumas peculiaridades, uma vez que deve coexistir com a outra prioridade mencionada pelas mulheres, sua família. Então, trabalhar fora de casa seria, assim, ó, o ponto de satisfação, de felicidade e de crescimento. Porém, eu não posso, porque eu tenho que cuidar da minha família. Então, ainda existe esse pensamento, né? Entende-se, então, que a mulher, ela faz uma reconstrução no seu papel hoje, multiplicando funções, mas ainda não conseguiu dividir as responsabilidades, né? Por quê? Porque a mulher acaba exigindo de si mesma que ela seja múltipla. Então, ela consegue entrar no mercado de trabalho, ela consegue atingir essa satisfação saindo fora de casa, mas quando ela retorna para casa, ela tem todas as tarefas ainda para fazer, porque não há essa divisão ainda das tarefas. Então, é uma reconstrução, né? Em cima daquilo que foi construído, a gente tenta, mas na realidade deveria desconstruir, porque deveria ser dividido, né, esse papel e essas tarefas e esse cuidado com os filhos, se tem, ou com os pets filhos também, que eles, né, dispõem de muito cuidado às vezes, mas a gente tem visto, assim, ó, no geral, que está acontecendo essa divisão, né, de cuidados. Mas ainda tem a questão do lavar roupa, estender roupa, guardar, né, arrumar armários, sabe? Tem coisas que ficam muito ainda para nós, né, como nossa responsabilidade. A gente tem muito a comemorar, eu acho, sabe? Muito a comemorar, porque a gente teve um avanço nas lutas, né, pelos direitos das mulheres, como a Carla trouxe, graças a muitas mulheres que se empenharam em se organizarem, né, em busca dessas conquistas e desses direitos, né? Mas ainda tem muito para se fazer, né? Ainda é preciso lutar pela consolidação dos direitos conquistados, porque esses direitos a gente precisa lutar dia a dia para que eles se mantenham, né? Como o direito a não sofrer violência, como a Carla já colocou, e também pela conquista de novos direitos, né? Que nós
devemos conquistar, como, por exemplo, os salários iguais para a mesma função e essa divisão de tarefas domésticas, né? Então, a luta ainda continua, né, visto que ainda se sofre muito com preconceito, a desvalorização e o desrespeito. A gente ainda sofre muito preconceito pelo modo de vestir, pelo modo de ser, se tu faz uma maquiagem mais carregada, se tu coloca um esmalte mais gritante, ainda tem alguns pontos que a gente passa por preconceito, porque aí começam a criar estereótipos, né? Mulher que usa tal roupa é tal coisa, mulher que usa maquiagem não sei o que é tal, né? Então a gente ainda sofre isso. Né? Então, quando a gente pensa em construção, desconstrução e reconstrução do nosso papel no contexto, né, psicossocial, é muito importante a gente falar das formas que a gente tem para construir um fortalecimento emocional e psicológico. Precisamos falar da autoestima, né? Que representa o quê? Estar satisfeita com sua identidade. Isso é muito importante no nosso papel. Né, estar satisfeita com a identidade feminina, confiante e valorizando a si mesma, né? É uma avaliação subjetiva que a gente faz da gente mesma, né? Entendendo que características como dignidade, o respeito e a confiança estão presentes na nossa personalidade. Então, esse fortalecimento é que faz com que a gente tenha condições de luta, e muito compartilhado entre todas as mulheres, né? A autoestima, ela representa o quê? O ser, em letra maiúscula, né? Capaz de superar e empoderar, porque é isso que nós precisamos, superação e empoderamento, né? Quando se reconhece a própria individualidade, a nossa capacidade, a nossa força, há uma construção de base, né, para superar os momentos difíceis, porque no momento que a gente se sente fortalecida, capaz, né, e reconhece a nossa individualidade, a gente tem uma base, uma força para superar esses momentos mais difíceis. E dá uma força também para a gente conquistar a nossa autonomia feminina, porque através, né, dessa autoestima a gente consegue se reconhecer e ficar totalmente identificadas com o nosso papel e conscientizar muito sobre o poder de decisão, porque nós temos que ter um poder de decisão, né? Eu quero, eu não quero, eu vou ser mãe, eu não vou ser mãe, eu vou ser mãe de 5 filhos, eu quero, mas eu também não quero, talvez, né? Então, essa decisão cabe a nós, e isso só a gente consegue através, né, de uma boa identificação e reconhecimento com a nossa autoestima. Essa autoestima, então, ela é o reconhecimento e o resultado do nosso nível de autoconhecimento, né? E de percepção que a gente tem que ter das nossas qualidades, porque, obviamente, todo ser humano tem qualidades, todo, e a gente tem que começar a reconhecer essas qualidades, também as nossas habilidades e muito da nossa capacidade, de modo que a gente possa agir e lidar com o que é mais importante, que é as nossas emoções. A gente tem que aprender a lidar com as emoções e a gente tem que aprender a dizer, porque aí entra o diálogo, eu não estou bem, eu estou triste, ou eu estou feliz, e dizer isso, né, de dizer e não ter insegurança de mostrar, né, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, nós vamos determinar quem somos, o que valorizamos e o que queremos, dependendo da forma como a gente vai enfrentar o nosso cotidiano, porque no momento que a gente consegue fazer isso, fica mais fácil fazer esse enfrentamento, porque eu consigo ter voz, que foi o que a Carla também trouxe muito bem, essa questão, né, da gente conseguir falar. Eu acho que é muito importante. E o mais importante é ser ouvido, ser acolhido, não ficar como a Carla colocou, mimimi, e já vem ela com mimimi. Não, a minha voz tem que ser escutada e ecoada, né? Não é mimimi. Quando eu vou falar dos meus sentimentos, quando eu vou falar de coisas que me incomodam, não é mimimi. Eu tenho que aprender a fazer isso. Né? E quando a gente tem uma boa autoestima, a gente consegue fazer esse caminho, né? É certo, então, que a gente pode escolher, né, por quais situações a gente vai passar, porque nós somos, né, possíveis de escolhas, mas também a gente pode aprender a expor o que a gente quer e as nossas
vontades, né? Reagir ao que nos machuca e desagrada, sem sentimentos de vulnerabilidade, constrangimento e insegurança, como eu já tinha falado. E, sobretudo, a gente tem que aprender a superar os momentos de dor e sofrimento. Fazendo o quê? Resgatando o que a gente tem de melhor, né? No momento que a gente consegue ter essa força, né, a dor, o sofrimento, eles podem ser talvez amenizados. Pelo menos eu entendo como enfrentá-los. E eu tenho condições de dizer, basta, não quero mais isso. Né? Então, é esse fortalecimento que a gente precisa. E o empoderamento e a superação, elas vão caminhar de mãos dadas. Né? Eu tenho que aprender a me empoderar e, ao mesmo tempo, superar algumas dificuldades e esses preconceitos, né, que a gente passa, essa discriminação. Então, a gente tem que criar condições e oportunidades para se desenvolver. Né? Então, a gente tem que criar condições, né, para desenvolver as nossas habilidades, as nossas capacidades e as nossas potencialidades, porque no mundo do trabalho é isso que é visto. Né, nós que trabalhamos aqui na área, né, eu, Murilo, a Fê, a Carla também faz estudos sobre isso. O que o mercado hoje exige? Exatamente esses pontos. Tu tem que ter habilidade, capacidade, potencialidade, né? Então, sim, nós seremos fortes, seguras, autoconfiantes, e essas potencialidades irão aparecer. É treinamento? Às vezes é interno. Né? Eu tenho que fazer muitas vezes comigo, né, treinar, eu sou capaz, eu tenho habilidades, eu tenho potencial, eu sou capaz de fazer isso. E no mundo do trabalho a gente vê muito, né, essas questões, e no mundo total, né, na nossa casa, na nossa família, a gente chegar e dizer, olha, eu sou forte, eu consigo, eu tenho dor, tenho, mas eu consigo superá-las. Eu acho que esse trabalho, assim, com a autoestima, né, eu que tenho, assim, mais de empoderamento nosso, né, que a gente consiga. E até eu gostaria de dar alguns dados para vocês, né, eu sei que todos são capacitados, como é que é, funcionários, né, colaboradores aqui da instituição, alguns já sabem, mas pensando nos aspectos psicológicos de atendimento, nós temos uma rede de apoio de atendimento psicológico, que eu acho muito importante falar sobre isso. A gente tem a clínica psicológica, tem 4 BSs que fazem, né, acompanhamento psicológico, tanto para a gente, né, para os funcionários, quanto para familiares, porque às vezes a gente vê que alguém está precisando, então temos espaços, né, dentro da cidade de Pelotas. Então, assim, ó, não tem fila de espera, os atendimentos geralmente são rápidos, né, consegue em seguida atendimento. Então, fica como dica para vocês, se precisarem, procurem esse apoio, né? Procurem para os seus familiares, que é muito importante a gente trabalhar esses aspectos psicológicos e emocionais. Com certeza seremos seres, porque homens e mulheres, vulneráveis ou não, seremos seres bem mais fortes, né? E capazes de enfrentar esse mundo. Obrigada. Termino aqui a minha fala. Tá bem. Fernanda quer fazer, então, uma introdução? Sim, muito obrigada, professora Rosane. Pessoal, então, na semana passada, nós deixamos uma caixinha de perguntas nas nossas mídias sociais, tá? Com o objetivo dos colaboradores poderem interagir sobre o assunto, tá? Então, eu vou passar 2 perguntas que estavam na caixinha e os dados, né? O que o pessoal respondeu. Eles tinham 2 opções, ou sim ou não. Então, a primeira pergunta: sexo e gênero definem o desempenho de um profissional? 9 pessoas marcaram que sim e 303 marcaram que não. Outra pergunta: ser um profissional qualificado está relacionado ao gênero? 6 marcaram que sim e 293 marcaram que não. Tá certo. De alguma forma a gente acaba visualizando, né? Algumas pessoas acabam marcando que sim, então a gente é um dado que traz para a gente que algumas pessoas vivenciam isso na pele, né? A gente entende assim que daqui a pouco é presente e aí por isso que trazem daqui a pouco essa resposta.
Mas também a gente queria trazer uma das outras questões que foi pontuada, que foi perguntada nas nossas redes, que era o que o Dia Internacional da Mulher, então, ela representa para as pessoas. E a gente teve muita resposta legal, assim. Então, a luta por igualdade, né, o dia de luta e resistência, também representa superação, liberdade, que de alguma forma é o que a gente vem trabalhando, né? Acho que liberdade exemplifica muito a fala de vocês nesse sentido, da gente poder ter as nossas escolhas, né? Independente de qualquer coisa, gênero, classe, mas a gente poder sair desses estereótipos que socialmente já foram empurrados para a gente. Então, respeito acima de tudo, resistência, luta, muito legal as respostas que trouxeram para a gente. E aí a gente fez algumas perguntas, né? Aliás, a gente deixou uma caixa para que vocês trouxessem perguntas para a gente. E a primeira pergunta que eu queria trazer, então, é para vocês, professoras, mesmo a mulher alcançando cada vez mais destaque, há possibilidade de igualdade? Olha, eu acredito que sim, porque a utopia ela é aquilo que nos move, né? A palavra utopia, senão a gente, sei lá, com tantas atrocidades que a gente está vivendo, nem sei se a gente conseguiria levantar da cama, né? Mas eu acho que estou muito até contente, né, com as respostas, né, dos nossos colegas, né, dentro da nossa instituição, que tem uma missão, né, que tem os valores, essa questão ética, né, o valor no humano, e isso a gente consegue ver essa representação, né, a partir disso. Mas, óbvio, né, é impossível ser 100%, porque como a gente está falando, que existem questões estruturais, né. Então, a prof de sociologia pessimista acha que ainda, né, nessa forma nossa de organização social, que se funda nas desigualdades de gênero e raça e de classe, ainda, né, se esse sistema se nutre disso, aí a resposta seria não, né? Mas eu acredito em pequenas possibilidades de mudanças. Olha, nós estarmos conversando aqui, nós podemos ter, né, a pesquisa, a ciência, gente, é uma grande aliada, né, grande aliada para a gente poder pensar nessas possibilidades dessas mudanças, né? E essa dimensão, já que eu estou com 3 psicólogos aqui, né? E essa escuta também, a gente fala bastante dessa escuta, mas também a escuta profissional. Gente, é muito bom fazer terapia. É muito bom tu ter um profissional ali te auxiliando, né, a enxergar, às vezes, a realidade que a gente não consegue enxergar e nos possibilitar espaços de agir, né? Então, acredito que isso, assim, que há possibilidade, mas ainda precisamos, a gente não pode parar. A gente tem que, né, romper com essa dimensão de mimimi. Grandes empresas, grandes grupos estão trabalhando com a questão da diversidade, não só da diversidade de sexo e gênero, né, como diversidade de raça, diversidade, né, da própria orientação sexual. Então, isso, né, a própria o desenvolvimento da sociedade, o crescimento de uma sociedade também depende, né, desse re-ed que a gente brincou com as palavras, dessa construção, que é uma perspectiva de ver o mundo, né, e é isso. Então, eu acho dessas duas maneiras, né, mas só com diálogo, só com a escuta e com essa ação orientada, né, e se a gente precisar dentro desse tipo, porque não é fácil, né, quem sofre racismo, quem sofre misoginia, quem sofre algum tipo de violência, e aí essas violências muitas vezes interseccionalizadas, a escuta profissional ela é essencial. Como a Rô já disse, né, já apresentou tudo que nós temos na nossa universidade. A gente tem que procurar, né? É o primeiro passo, procurar. E o segundo passo, né, é procurar, o escutar e o persistir nesse processo. Eu vou responder bem rapidamente, né? Eu concordo muito com o que a Carla falou, através de toda essa estrutura. Realmente, se a gente for pensar na estrutura, a gente vai ficar pessimista, mas eu sou muito otimista, porque eu acho que sim, é possível, mas a gente depende de organização, de pessoas se unirem, de pessoas falarem, né? De pessoas serem acolhidas. Aí sim, no momento que a gente tiver um grupo bem fortalecido, com certeza, né?
teremos condições de mudanças. Bem, Fê, tem alguma questão para nós? Eu tenho uma afirmação, tá, que chegou na nossa caixa de perguntas. Queria que mais pessoas tivessem a noção do quanto essa data é importante para todas nós. Então fica a reflexão nessa afirmação. Eu acho que fica mesmo, né, essa reflexão, e que bom que tem pessoas que pensam assim. Eu acredito que muitas outras pessoas também tenham, né, esse mesmo pensamento de reflexão, só que não colocaram, mas eu tenho certeza que compartilham, né, com essa reflexão que a colaboradora colocou, ou o colaborador. E lembrando, né, que os dias comemorativos, né, nós temos uma tradição, não só no Brasil como no mundo, né, ele não é para fazer só hoje, né, gente? Não é só hoje, dia 8, que eu vou lá lavar a louça para minha mãe, para minha companheira, para minha irmã, não. Não é só hoje, né? Que hoje eu vou levar flores. Não, não é. É uma data que faz a gente pensar e pensar nas nossas atitudes, né? No cotidiano, né? Os outros 364 dias. Contudo, quando a gente fala Dia da Consciência Negra, né? Quando a gente fala, né? O próprio Natal agora, para quem é cristão, está na Quaresma, né? Que é o momento de repensar, né? Todos os cristãos que são aptos estão repensando, né? E aí repensar também essa dimensão, né? Das nossas mulheres, das nossas vidas, né? Porque não essa violência, que ela não é só uma violência física, nós mulheres também podemos cometer algum tipo, porque em relação à questão da estrutura, quando eu julgo a outra colega, né? Quando isso então é sistêmico. Né? Claro que nós não vamos ser machistas porque somos mulheres, mas essa reprodução dessa violência, nós podemos referendar como nós vamos criar nossos filhos, né? Então, essa é a reflexão. Super concordo com a nossa colega ou nosso colega que colocou isso. Tá certo. Uma última questão, então, que trouxeram o que, né, fazemos então para combater o machismo e o assédio, que casa com uma outra questão também, que é quando que o machismo vai acabar. O que a gente pode falar sobre esse assunto? Essa é a última, Murilo. Então, eu juntei, na verdade, duas questões aqui que falam do mesmo assunto. Eu já vou falar minha fala e já vou me despedir também, né, e agradecer. Bom, gente, eu acho que a gente tem essas questões, toda a nossa fala, né, tanto minha e da Rô, foi desse processo. Como que eu faço essa construção baseada numa desconstrução e reconstrução? A partir da escuta, do acolhimento, de um lado, né, e da fala de outro, né, e esse conjunto de relação, ela vai se dar a partir de uma ação. E essa ação, ela vai tanto de questões, né, que a gente tem vários órgãos aí, né, que a gente, tantos legais, que a gente pode estar utilizando, mas também mais essa dimensão mais pessoal, né, que dentro das questões de tratar, porque essas feridas são feridas que são oriundas de uma sociedade e não é fácil, né? Mas essa é discussão, é discutir mesmo, é conversar, é questionar, bom, se todos desses papéis, né, em relação a isso. E eu já aprovei. Sobre a questão do machismo é a mesma coisa, que a resposta é a mesma, né? Às vezes me perguntam, né, se eu acho que o racismo vai acabar. Meu sonho, né? Meu sonho é a gente viver numa sociedade onde tenha leite e mel. Já estava lá no Antigo Testamento. Mas a sociedade, infelizmente, né, as desigualdades fazem parte, né, da estrutura humana, mas a gente tem que ver mecanismos, né, de como lutar para o nosso cotidiano, o nosso viver, né, seja um bem viver. Então eu já aproveito também, já me despeço e já fiquem à vontade quando quiserem conversar sobre isso, agradecer, né, parabenizar pela ação dentro da nossa universidade, né, ao Murilo, a Fernanda, né, tanto esses grupos que constituem todo, né, esse universo da UCPEL, e que momentos como esse que a gente vai ter as possibilidades de mudança. Agradecer ao Alisson também, que está ali conosco aqui,
e um beijão na Rô, né? A gente não faz, sei lá, quase um ano que a gente não se vê, né? A gente se via cotidianamente na sala dos professores, nos cafezinhos, na associação de professores, né? Então, um beijão no coração para todos vocês e muito obrigada pela essa oportunidade, né, de a gente poder contribuir, né, com aquilo que a gente estuda e com aquilo que a gente acredita também. Muito obrigada. Bom, então eu concordo, né, obviamente, com o que a Carla trouxe. Eu acho que são falas bem significativas, né, falar de machismo, né, de assédio, e eu penso que com o fortalecimento, né, com que a pessoa ela consiga ser capaz de falar sobre isso, né, de buscar algum espaço onde isso esteja acontecendo e que ela consiga falar e ser ouvida. E claro, aí devemos fazer o quê? Um trabalho conjunto, porque realmente essa desigualdade ainda vai existir por muito tempo, eu acho que para sempre, né? Tipo desigualdade, gênero, né? E outras tantas relações sociais, né? Então, assim, ó, o que eu considero? Que a pessoa se fortaleça e ela consiga falar sobre isso. Ou ela faz uma busca individual, ou através da busca individual ela faz depois um coletivo. Mas temos que falar sobre isso. E como a Carla colocou, né, dentro da universidade e da instituição CEPEL, né, IHU, existem espaços para isso, e que as pessoas procurem, então, esses espaços e consigam, no mínimo, se debater, né, sobre esses temas, que são bem pontuais. Né? Eu queria agradecer também imensamente, né, ter sido escolhida para estar aqui. Adorei estar vendo a Fê, o Murilo. O Murilo eu não tinha visto ainda, não nos vimos ainda pessoalmente, né? Depois que ele retornou. O Alisson, né, que está aqui nos acolhendo e nos ajudando. E a minha queridona amiga Carla, que saudades de um abraço, do nosso chimarrão, do nosso cafezinho, das nossas risadas na sala dos professores, assim, ó. Um beijão para vocês todos no coração e para todos os colaboradores que estão aqui nos ouvindo. Que vontade de estar junto com todo mundo, né? Beijo a todos. Bem, muito obrigada, professoras. Sem palavras, foi uma conversa, um diálogo muito rico. Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Vocês são nossas parceiras, nossas professoras. É uma alegria estar nesse momento tão importante, dividido com vocês. Também gostaria de agradecer por todos os profissionais envolvidos para que essa live acontecesse, o pessoal do setor de comunicação da universidade, tem um empenho, que nos ajudou, nos auxiliou, o Alisson, meu colega Murilo, me ajudando nessa mediação da live. Queria agradecer a todos também que estão nos vendo e nos acompanhando. Muito obrigada e um feliz Dia Internacional da Mulher. É isso aí, então, né, vou trazer, faço as palavras de vocês as minhas, é muito gratificante estar aqui com vocês e também da gente poder tocar nesse assunto de uma maneira diferente esse ano, de que a gente consiga trazer, então, um pouco de reflexão sobre o tema, né, para que a gente pense um pouco, reflita, mas que muito na questão de realmente fortalecer o papel de que a gente se fortaleça enquanto pessoa e também trazendo novamente a questão dos serviços de saúde que a gente tem disponível, dos espaços de escuta que a gente tem. Então, né, claro que esse primeiro movimento ele tem que partir da gente identificar as nossas inseguranças, da gente poder se fortalecer para fazer esse primeiro movimento. E nesse momento a gente tem então serviços aí, espaços de escuta para apoiar qualquer situação, não só relativa a mulheres, mas qualquer situação para a gente poder auxiliar vocês nesse sentido. Gestão de Pessoas agradece muito, em nome aí tanto do Grupo APAC, né, toda a participação de todos esses colaboradores, de todas as pessoas que se engajaram para fazer isso acontecer. Muito obrigado e até a próxima, então, pessoal.